esse assunto. Para começar, seu Zé Osvaldo, define para mim o que é cavalo. Cavalo, para mim, é o que traz a maior alegria de se morar na fazenda. Aqui nasci há 82 anos, tenho um grande amor à minha propriedade, mas o cavalo é que dá uma alegria. Então são animais que são mais confinados, então são os cuidados para que ele fique manso, dócil, em condições de ser trabalhado. No caso, esse é um potro de ano. E você tem condição de, assim, você vê o Laércio lavando as canelas dele, né, os boletos, sem problema nenhum. Você raspar para ele é um carinho, ele gosta disso. Massageia o corpo dele, ele gosta. O Gilmar Gouveia falou uma vez, esse cavalo é meio arisco porque ele não foi bem escovado. Bem escovado, ele falou, porque é isso, eu trato mesmo, um carinho mesmo, né? Isso, né? O cavalo, sabe, a gente procura, quando o potro nasce, na primeira semana de vida dele, a gente já procura, assim, no primeiro dia você tem que curar o umbigo. Entende? Então, os antigos pegavam e faziam um negócio bruto, certo? Não davam atenção para isso, certo? Enquanto que hoje e antigamente alguns também faziam isso, né? Você pega com carinho, você cura com carinho, você escova o potrinho, você mostra ao potrinho que você é amigo dele, certo? O carinho que tem na vida dele é a mãe dele e o peão dele, entende? Ele sabe que o homem está ali para agradar, entende? E o que ele vê na primeira semana de vida, ele não esquece mais, entende? Então a vida toda dele ele vai saber que o homem vai se aproximar para agradar, para fazer alguma coisa, certo? Mas nunca para judiar, né? E é a conduta que a gente tem que ter com o cavalo. Você nunca se aproxima de um cavalo para judiar. Sempre é para você agradar um cavalo é pela boca, né? Que o que ele gosta é comer. O cavalo é um animal muito guloso. Né? Então, o modo de agrado é exatamente você tratar. Então, todas as vezes que a gente vai buscar, ele sabe que ele vai comer, vai ser raspado, vai ser escovado. O cavalo é um bicho muito... ele gosta de um ritmo, certo? De sempre, todo dia a mesma coisa, entende? A rotina. E quando você começa a mudar as horas das coisas, parece que o cavalo não fica satisfeito. João, me explica o dia a dia do animal, desde que o dia amanhece até o dia termina, qual é o processo com o potro? Certo. Bom, aí, assim, existem o animal que vai ser preparado para exposição, ou que está em desenvolvimento, ou o garanhão, são as três tipos de cavalo que ficam mais confinados, que seriam animais que têm contato com baia. Então, esses animais que devem ser mais estabulados, você tem que fazer um manejo correto para ir adaptando eles à cocheira, certo? Porque a cocheira é um negócio, assim, você deixa o animal confinado, certo? É uma sala, né? Um quarto, digamos assim, de 3x4, é a medida meio básica de cocheira, né? E o cavalo fica ali o dia inteiro, né? Então, isso é muito prejudicial para ele. Então a gente procura deixar o mínimo possível dentro de baia, né? Então, assim, a maior parte dos animais dorme solta, certo? Então ele dorme no pasto, tomando chuva, no tempo, né? Daí de manhãzinha ele é recolhido, vem para as cocheiras, onde tem um trato, né, que seria uma quantidade de ração. Ele come essa ração, enquanto um animal está comendo, né, que vem um lote, né, seria um grupo de animais da mesma fase, né, na mesma idade. Daí você pega um deles, raspa, certo? Então escova, faz toda a parte de higiene, certo? Volta ele para a baia, pega outro, traz, faz a mesma coisa, volta até você fazer a higiene do lote todo. Bimbo, fala um pouquinho aqui sobre os piquetes, essa divisão. Bom, esse é um sistema de piquetes para garanhões. Cada garanhão fica com uma baia disponível e 2 piquetes. Essa baia serve a 2 piquetes, para que haja o rodízio entre esses 2 piquetes. Esses piquetes são usados alternadamente. Então, cada cocheira dispõe de 2 piquetes, ímpar e par. Então, um mês, todos os animais, os 4 estão em piquetes ímpar. Certo.
Então há um intervalo onde eles não se aproximam da cerca para brigar, se machucar. Certo. No mês seguinte passa para o par, então continua o intervalo e assim faz rotação dos piquetes e com segurança para os animais. Ele entra num piquete novo, brotado e isento de vermes. Certo. E com segurança, porque o perigo do cavalo é ele aproximar do outro na cerca. Aí brigar. Aí brigar e se machucar. Mas como tem sempre um de intervalo, esse perigo foi afastado. Tá, entendi. Essa rotação também é muito importante para controle de verminose, porque quando você mantém o cavalo em um piquete, ele defeca e as fezes vão ficando ali e vai soltando vermes. Então você tem larva de vermes sempre ali para reinfestar. Quando você inverte, você passa para o outro piquete, um mês de sol quase que esteriliza o pasto. Então você diminui a infestação por verminose. Então é um jeito de você fazer um controle, ajudar no controle de verme da propriedade. Nesse descanso o pasto volta a reconstituir, porque o equino não pasta o pasto por igual, ele pasta reboleiras. Então esse descanso faz com que aquelas reboleiras brotem e renovem e igualem o pasto. Você estava dizendo que tem tipos de pastos diferentes, né? Qualidades de capim diferentes. Fala um pouco sobre isso. É o seguinte, a gente sempre diz que o capim ideal para o cavalo é o baixo, que é capim de porte baixo. Né? Que nem o colonião, ele acaba cortando a boca do equino, ferindo o olho do equino. E o equino gosta de pastar bem baixinho. Entende? Ele gosta da batatais mesmo, entende? Que é bem baixa, né? Ou essas mais modernas, que são as boas, né? Que é a Costicross, né? A Transvala, né? Que são as boas, as melhores que tem. Hoje está chegando uma que eles chamam de Gigs, né? Que é uma que veio dos Estados Unidos, mas muito boa, inclusive mais agressiva que a Costicross, né? E como é que é preparado essa pastagem? É plantado? O preparo, isso aí é uma coisa bem complicada, né? Você tem que preparar o solo para plantar realmente, né? Então aí é um agrônomo que precisa orientar, né? E assim, a dificuldade de você formar um pasto com o Costicross e a Transvala e a Gigs é que você precisa plantar com muda, certo? Então isso é um negócio manual, então é um negócio muito mais trabalhoso. Só que a qualidade do pasto é muito melhor. Entende? A palatabilidade desses capins são excelente. Então os cavalos comem todo ele, gostam dele. Os nutrientes são bem equilibrados para cavalo. Então é o ideal, né? Agora, é muito bom também você ter uma pastagem tipo soja perene, que seria um banco proteico, entende? Que seria um piquetinho de proteína. Entende? Que a soja perene é muito rica em proteína. Então você teria condições de dar uma soja perene fresca, que é bom, excelente para o cavalo. Hoje em dia nós estamos produzindo muito bem alfafa, né? Então você cortar a alfafa e dar alfafa verde, né, fresca, também é muito bom para os cavalos, né? Então o fundamental é você dar uma pastagem que seja equilibrada, certo, com nutrientes. Então é excelente, é fundamental você fazer um controle da qualidade do solo, né, para você saber que o solo não está deficiente, certo? E corrigir se for necessário, né? E dar sempre esse capim fresco, né? Em boa quantidade, né? Eu gostaria de salientar também que toda pastagem deve se tomar cuidado sempre com sombreamento, para que a gente consiga dar um pouco mais de conforto tanto para os garanhões quanto para as éguas de pasto. Você tem que pensar que o pasto é não só uma área que ele se utiliza para alimentação, como também para descanso. Então um bom sombreamento, árvores com boa sombra, como essas mangueiras que vocês estão vendo aqui, é muito importante para a tranquilidade do cavalo. Certo. Quer dizer, sempre que você projetar um piquete, é bom projetar com uma árvore ali para uma cobertura, ou uma cobertura artificial, né? Até. Ou uma cobertura artificial. Se
Se bem que as árvores é que acabam dando o melhor resultado, porque dá uma sombra mais fresca. Muitas vezes a gente planta árvores com frutíferas, né? E a gente consegue utilizá-las de outra maneira que não só para sombra, né? Certo. Muita gente usa árvores boas para lenha, tá? Para fazer cercas mais para frente, para que elas ficam muito grandes, como o eucalipto. Muita gente usa a mangueira e etc. O esquema delas. Bom, aqui é uma unidade de serviço onde a gente faz todo o manejo das éguas. Então, a gente procura deixar a organização da fazenda de uma forma que todos os pastos convirjam para cá. Então, assim, todos os pastos que a gente divide todas as éguas em lotes de 20, no máximo 20. Porque se você tiver um lote maior que isso, acaba ocorrendo muita briga entre elas. Entende? Que tem éguas mais bravas, éguas mais mansas. Então as mais bravas sempre tentam dominar o lote. Então quanto menor o número de animais, menos briga acontece. Então a gente divide em diferentes lotes, né? Lotes de éguas em cio, lotes de água fora de cio, lotes de água coberta. Então a gente faz essa divisão, né? Éguas com potrinho. Então você faz todo o manejo em cima disso. Uhum. Bom, e cada lote fica em um pasto. Daí a gente todo dia de manhã traz essas éguas para cá, para tratar. Então vem o primeiro lote, chega aqui, entra, come a ração e é rufiada, tem controle de folículo, tem todo o esquema de cobertura, para fazer cobertura. Ou simplesmente de manejo, alimentação, que é nesta época aqui que não se faz trabalho reprodutivo. Bom, de qualquer forma, todos os piquetes, né, todos os pastos convergem para cá, que é para você ter uma facilidade de esta unidade de serviço ter um número grande de pastos. Inclusive para fazer rotação de pastagem. Então você tira um lote de um pasto e passa para um outro e deixa esse pasto descansar uns dias, né? Que é exatamente para ter sol, tal. O sol mata as larvas todas e diminui a infestação do pasto com vermes e consequentemente diminui a contaminação da tropa, né? Certo. E o dia a dia seria basicamente esse movimento? O dia normal, né? O dia normal nosso é assim, primeira coisa de manhã, eles já deixam à tarde, já deixam a comida nos coxos, que é comida sequinha e tal, e não tem contato nenhum da tropa com isso. Então a comida não estraga, não tem problema nenhum. De manhãzinha, eles já, quando o pessoal vem da casa deles, ali pelas 6 horas da manhã, já traz um lote de éguas. Né? Então chega com o lote e põe para comer. Daí vai tirando uma a uma e raspando. Então dá uma escovadinha, tal, dá faz a higiene da égua. Depois termina esse lote, leva embora, faz outro trato, né? Normalmente são em dois, enquanto um leva um lote e está trazendo o outro, o companheiro já coloca a ração para todas elas. Certo. Né? E assim, uma coisa importante daqui é o esquema de divisórias, que cada égua entra num bretezinho e na frente tem o coxo, onde você coloca a ração. Então com isso evita briga, competição entre elas. E você sabe se o animal está comendo ou não. Sei. Porque assim, quando um animal tem qualquer sintoma de doença, né, dá uma febrezinha, ele perde o apetite. Então você detecta que o animal está doente simplesmente porque ele não comeu. Certo. Então se cada uma tem a sua ração particular, então você colocou a quantidade de ração que é para aquela determinada égua. Então se ela é mais fraca, ela está mais magra, ou ela está em lactação, você coloca um pouco mais de ração. Se ela está uma égua já mais obesa e não está precisando de uma suplementação maior, você coloca menos ração. Certo? Então com isso você faz o trato para aquela égua em particular. Né? E como cada uma fica fechada, você não tem essa história de uma querer roubar a ração da outra, uma dominar a outra. E a hora que elas terminam de comer, você vê que teve uma em particular que não comeu, então você vai saber a razão. Então você vê se ela está com febre, se ela está com algum sintoma de doença, se ela está com algum problema. Certo. E aqui, como é que é o nome desse lugar? Clipping, né? Esse aqui é o Feed Clipper. Feed Clipper. É uma unidade de serviço para tratamento de potros, alimentação de potros no pasto, né? Que aqui é o seguinte, a égua, ela sobe
lá para a unidade de serviço que a gente viu anteriormente, onde tem a divisória com o coxo na frente e ela recebe a alimentação dela. E só que assim, a égua come a ração dela no máximo em 20 minutos, meia hora, certo? Então ela come lá 2, 3 quilos de ração em no máximo meia hora. O potrinho, para ele comer a ração necessária para ele atingir o máximo do potencial dele, genético, né, para ele se desenvolver de acordo, ele demora aí 2, 3 horas. Então ele não tem tempo lá em cima para comer o tanto que ele necessita. Sei. Então o que a gente monta esse esquema aqui, que é uma estrutura pré-fabricada, né, a gente só chega aqui e monta, né, que é assim, ele tem essa cancela, né, então esse ferro aqui impede que a égua entre, porque a égua, no caso, ela seria dessa altura aqui, então é muito baixo, e a égua não ajoelha para passar por baixo. É uma característica do cavalo. Então, os potrinhos, por ser mais baixo que isso, conseguem passar. E aí dentro tem um coxo, né, que tem uma ração mais energética, tal, própria para potro. Sei. Né? É uma ração que, por ser mais energética, mais proteica, uma ração mais forte que a das éguas, né? Ela dá melhores condições de desenvolvimento para o potro. E a gente deixa 24 horas por dia tem ração, certo? Então, normalmente o cara, quando vem fazer o trato, né, o tratador, a hora que vem trazer a ração, ele tira o restinho que sobrou do dia anterior. Se está vazio, não tem mais nada, ele coloca um pouquinho a mais, né? E assim, ele sempre coloca às 5 horas da tarde, né? Ele faz um trato de manhãzinha ele vem e coloca um pouco de ração, os potros passam o dia inteiro comendo aquela raçãozinha, a tardezinha já está sem, né? Já está quase que zerada, né? Daí ele coloca mais uma quantidade que vai atravessar a noite, né? Então os potros têm a ração, o dia inteiro tem a raçãozinha deles separada, e a égua não tem acesso a essa ração. Isso é um esquema que deve ter já uns 10 anos que a gente utiliza, e a potrada muda muito, certo? Porque antigamente os potros, o esquema de desmame era um desmame muito bruto, certo? Muito rápido, né? Então eles pegavam, primeiro, o potro não comia ração nenhuma, dependia exclusivamente do leite da égua, né? E assim, a quantidade de leite da égua não é o suficiente para você atingir o máximo do potencial genético do potro. E daí a mudança é que nós começamos a dar a ração e assim, à medida que a égua diminui a produção de leite, o potro vai comendo mais ração. E ele passa a depender muito mais da ração que ele come do que do leite da égua. No início, nos primeiros dias de vida, ele depende exclusivamente do leite da égua. Inclusive, se ele não mamar o colostro, ele morre. Ele não tem saúde. Entende? Que quando ele mama o colostro, né, que é o primeiro leite da égua, que ele deve tomar, ele deve mamar antes de... Sabe, quanto mais rápido ele beber, melhor. Certo? Sempre antes de 12 horas. Né? Assim, a primeira coisa que você faz quando vê o potro é forçar ele a mamar. Certo? Que assim, é importante que você veja ele mamando o colostro até acabar o colostro. Entende? Então, você vê que ele mamou e tal, e ele depende exclusivamente da égua. Agora, vai passando o tempo, ele começa a se desenvolver e ele precisa de muito mais nutriente do que a égua consegue produzir. Ok. Sim. Na verdade, a ração funciona como uma suplementação alimentar para o potro. O pico de lactação da égua é em torno do 2º ao 3º mês de lactação. A partir desse momento, há uma queda da produção de leite por parte da égua. Isso faz com que o potro procure mais, quando tem a disponibilidade da ração, mais ração e vai ficando cada vez mais independente do ponto de vista nutricional do leite materno. Aí a hora que chega em torno dos 5 meses, a desmama fica muito menos traumática para o potro. Entendi. Porque o aspecto nutricional já está controlado. Então, a separação da mãe é mais por um aspecto afetivo. Então, ele, em 2 ou 3 dias, ele já se acostuma com a ausência da mãe, está sempre no mesmo grupinho de potros nascidos mais ou menos na mesma época e vão ser criados daí para frente juntos. Então, isso é o que o João falou. A desmama fica muito menos traumática para o potro. Certo.
Inclusive, você tinha comentado anteriormente que é como se fosse uma sociedade, né? Uma integração à sociedade, que eles até preferem ficar aqui do que... O negócio é o seguinte, a gente tem que procurar fazer o negócio mais agradável possível. Então a gente procura sempre fazer um lotinho, né? Então, as éguas que estão para parir no mês de agosto, setembro, você faz um grupo de éguas que vão parir nesses meses. Então você coloca lá um lotinho de 10 éguas que vão parir nessa época. Então elas começam a parir e elas são já um grupo, todas amigas, né? Os potrinhos nascem e formam um grupo também de amiguinhos, né? Daí você faz o trato das éguas, tal, os potrinhos acompanham. Daí chega lá, você coloca os potrinhos juntos, separados das éguas, né? Mas fica o grupinho. Daí você chega aqui no Creeper, você tem o grupinho consegue entrar aí dentro e ficar o grupinho conversando. Entende? Vai comendo devagarinho e tal, mas eles são o grupo. Entende? Daí na hora do desmame, você retira a égua. Você simplesmente tira a mãe e leva embora. Certo? Ele já não está dependente dela em leite, porque ele come muito mais ração do que leite. Né? Então ele já, assim, não tem o estresse da falta de comida, da mudança de alimentação, nada disso. Passa 2, 3 dias, ele nem lembra da existência da mãe. Ele continua com os amigos dele. E isso a gente faz até todos estarem desmamados e... E até que idade que vai mais ou menos a... O desmame é com 5 meses. 5 meses? Tem gente que procura fazer com 4. A gente procura nunca fazer com menos de 5. Porque, assim, não faz mal para a égua. Tem algumas éguas mais velhas que é bom você desmamar mais cedo, mas que você está vendo que a égua está sentindo. Entende? Então daí a gente procura fazer um desmame mais cedo. Mas de preferência deixar o máximo possível. Certo? Porque não tem problema nenhum. Certo? Então a gente deixa, né? Agora é importante sempre tomar muito cuidado com a qualidade da ração dos potrinhos nessa época. E essa ração que tem aí dentro é uma ração... Quais são assim os componentes dela? A diferença é que ele tem uma concentração maior de milho e soja, para dar mais energia e mais proteína. Né? Isso para o potro é mais importante? Para o potro é mais importante. Certo? E a gente gosta sempre de usar a ração farelada. Né? Porque a ração farelada a gente sempre está enxergando o que tem dentro dela. Então você vê que realmente tem mais milho que a outra. Né? E o potro demora mais para comer. Certo. Né? E a gente tem um controle maior sobre a matéria-prima que vai, né? João, e essa ração? Bom, essa é a ração de potro, né? E aqui tem alguns detalhes importantes que a gente vai mostrar, né? Primeiro, a ração, você tem que ter muito cuidado com a qualidade dela. Né? A ração de potro, ela tem que ser mais energética e mais proteica. Né? Então você enxerga claramente que essa aqui tem mais milho do que a ração de égua. Que você viu a ração ontem, tem mais quantidade, aqui tem mais milho do que a de ontem, né? Porque essa você vê que ela está mais amarela, com mais presença de milho, propriamente dito. Né? Poderia ser aveia também, mas o importante é ser mais energética. E passar na análise você vê que ela tem realmente mais proteína, mais energia. Bom, agora, esse é um detalhe. Outro detalhe é o seguinte, quando você vai colocar, você vê que esse coxo está cheio e tal, né? É a quantidade certa para os potros comerem sem problema nenhum. Né? Neste outro coxo, você já vê que é o que sobrou de ontem, né? Do que eles comeram. Então você vê que tem ração úmida, certo? Ó, pedaço com úmida, que é exatamente saliva de potro. Se você deixar esse resto de ração aqui, desenvolve fungos, certo? Isso dá cólica, estoura os potros, mata os potros. Então é importantíssimo que quando você vá colocar a ração no coxo, entende? O tratador seja de extrema confiança, porque ele tem que chegar aqui, limpar o coxo, não deixar nada de resto. Que não pode misturar uma ração na outra. Entende? A ração tem que ser nova, fresca e seca. Né? Então é importantíssimo esse tipo de cuidado. Né? Um outro detalhe é o seguinte, é importante também você dar o mineral, o sal mineralizado, né, que é sal misturado com o mineral. Porque, assim, todo o suor do cavalo, a urina, ele excreta sal. Né? Então você precisa fornecer esse sal para repor.
E você precisa fornecer cálcio, fósforo, tudo que a pastagem não seja o suficiente para fornecer para o cavalo. E ainda as vitaminas, certo? Então tem um complexo vitamínico e mineral misturado com o sal, que já existe na ração, certo? Mas você precisa fazer uma suplementação através do sal, certo? Que ele precisa do sal de cozinha, NaCl, né? Que é o que ele mais usa. Para você ter uma ideia, um cavalo adulto precisa de 30 gramas de sal, até 60 gramas de sal por dia. Nossa, tá bom. Em seguida nós vamos ver a água então, né? Que é fundamental o lance da água, né? Porque o cavalo responde demais à qualidade de água. Então primeiro água, na ordem de importância na vida do cavalo. Primeiro água, segundo pasto, pastagem, terceiro suplementação. Você deve iniciar uma construção pelo alicerce. Tá? Ninguém começa a construir pelo telhado. E o alicerce da equinocultura é a qualidade de terra e qualidade de água. A terra que vai fornecer o capim e a água que vai ser extremamente importante para o desenvolvimento da sua equinocultura. A gente faz o controle para saber se está tendo cloro em excesso ou pouco. Que quando há um excesso de cloro na água, o animal não ingere bem. Sei. Certo? Ele para de beber. Ele mesmo percebe? Ele percebe por causa do cheiro. Se você experimentar a água de torneira em São Paulo e a água mineral, você vê que a de torneira tem cheiro de cloro, tem gosto de cloro. Enquanto que a água de mineral não tem cloro. Certo? Então é um negócio que eles percebem muito mais que a gente. Olha só como E uma coisa importante também é não ter matéria orgânica na água, que senão o cloro reage com a matéria orgânica. Então as caixas têm que estar sempre lavadas. Então é importantíssimo você lavar tanto a caixa d'água de bebida do cavalo quanto a de armazenagem de água de tudo. Bom, os potrinhos agora vão voltar para o pasto, né? Que a gente sempre, ele passa coisa de 1 hora fechado, a gente manuseando, e depois eles já voltam para o pasto, onde eles têm capim e tal, né? Para a vidinha deles. Inclusive a gente deixa no creeper do pasto, a gente deixa um pouco de ração. E completamente aberto para eles poderem entrar, né? Elas fazem esse mergulho aí, essa natação, exercício de natação, todo dia? A gente procura fazer todo dia. Agora no inverno, a gente sempre diminui um pouco a frequência, por causa de estar muito frio. Sei. Mas sempre que possível a gente faz, né? E elas vão atravessar isso sozinhas, né? Elas a gente coloca uma mais velha, tá vendo que tem uma na beirada, certo? Que está no cabresto. Sei. Que ela então, vem puxando. As outras é o que a gente chama de madrinha, né? Ela vem madrinhando as outras seguem ela. Sei. Né? E aí é fundo, quer dizer... É fundo, elas estão nadando. Isso é feito aqui na fazenda já antes do meu tempo, entende? Sei. E depois disso é que elas ficam lá na euforia, elas adoram. Exatamente. Isso, né? A gente passa uma vez. Esse açude aqui deve ter uns 100 metros, 100 e poucos metros. Né? E a hora que chega lá em cima na pista é que elas correm, se divertem, né? E isso dá o que eu acho que é o mais importante no cavalo que a gente lida, que é a alegria de viver, né? Assim, você vê que os bichos ficam vivos, certo? Alegres, satisfeitos, que é exatamente o que a gente procura fazer hoje, né? Os animais são todos extremamente... Dá felicidade, né? Dá o que eles gostam, né? Exatamente. Sentir livre, liberdade. Existe um procedimento diferente da fêmea para o macho? Sim, existe basicamente o procedimento passa a ser diferente a partir de 1 ano a 1 ano e meio de idade. Para o macho, que ele começa já a entrar no esquema de garanhão, de ficar nos piquetes de garanhão, que ele já começa a ter um comportamento de macho mesmo, de garanhão, com funcionamento de hormônio masculino. Então o relacionamento dele com outros machos passa a ser um pouco mais agressivo e meio perigoso de acontecer algum acidente. Então a partir de um ano e meio mais ou menos, ele já começa a ser tratado como garanhão.
tá? Enquanto que as fêmeas são manejadas mais em lotes, né? E com aquele esquema que nós já falamos.